Agora na Canção Nova, uma questão de fé. Conversas de fé e com fé, com o Padre José Luís Borga, Nuno Guita e Gonçalo Serras. Uma questão de fé, na Rádio Canção Nova. Olá a todo o auditório, bem-vindos ao segundo episódio de Uma Questão de Fé, um programa onde se debatem os mais variados temas sob a perspectiva da fé, com o Padre José Luís Borga, Nuno Guita e eu próprio Gonçalo Serras, essencialmente como moderador. Tinha ficado combinado no último programa que o próximo tema seria a liberdade. Liberdade essa que é tantas vezes conquistada a ferros. Há até quem morra pela liberdade. Jesus foi uma dessas pessoas, mas também o filósofo Sócrates, por supostamente corromper os jovens com novas teorias na antiga Grécia. Martin Luther King, assassinado por defender os direitos dos negros. William Wallace, por defender a independência da Escócia, e tantos outros, que nos leva a morrer pela liberdade. Numa palavra, é uma escolha, e é o direito de fazer essa escolha que se defende em primeiro lugar. Eu hoje, neste episódio, vou começar por fazer a primeira pergunta ao Nuno Guita, uma vez que no primeiro episódio a primeira pergunta foi para o Padre José Luís Borga. Então, Nuno Guita, o mundo hoje tem muito mais escolhas. Podemos dizer que somos mais livres que antigamente? Então, boa tarde a todos. Olá, Gonçalo. Olá. Boa tarde, Sr. Padre Borga. Eu a preparar-me para isto, eu estava mais interessado, era na falta de liberdade. Portanto, perguntar se hoje temos mais liberdade, interessa-me saber, mas temos menos limites à liberdade, porque a liberdade é um bocado parecido com a luz, não é? Ela só se mede na sua ausência ou na falta dela nos seus limites. Portanto, nós hoje temos menos condicionantes à nossa liberdade. Eu acho isso questionável, não é? Porque nós hoje temos sociedades mais complexas, vidas mais atarefadas, trabalhos mais exigentes, ambições menos realistas. Isso liberta-nos? Isso liberta-nos mais ou isso liberta-nos menos? Será que hoje... Mas a liberdade também me remete para o tema do Lutero, não é? Fez agora já mais de 500 anos dele ter lá fixado as suas teses, e quando ele foi excomungado, há uma definição alemã que designa o estado vogelfrei, que é livre como um pássaro. Portanto, ele foi excomungado, não é? E, portanto, liberto. Liberto significa o quê? Foi colocado na condição de um pássaro, o que significa que era livre de fazer o que quisesse, mas também de lhe ser feito o que os outros quisessem. Não beneficiava da proteção do enquadramento social, não é? E nós esquecemos muitas vezes, é claro que se calhar isto tem a ver como é que nos vemos uns com os outros, e voltamos ao tema da semana passada, não é? Da fé. Uns com os outros. Bom, uns com os outros somos mais ou somos menos livres? E de resto, uma coisa que fez moda até aqui, não é? Que a liberdade por si só é um valor que vale tudo, mas será que vale isso tudo? Será que a nossa ambição é sermos livres como um pássaro? Ou é sermos acompanhados e presos a algo que nos agarra e de facto não nos sujeita àquilo que outros nos queiram fazer, se calhar até nós próprios, não é? Dentro daquela ideia de que nós somos o nosso próprio maior obstáculo. Portanto, se hoje somos mais ou menos livres e se vale a pena lutar pela liberdade, eu creio que está sujeito à questão primeira, que é a do propósito. Com que propósito? Porque a liberdade por si, não sei se é algo que merece assim tanto ser ambicionado, quando desligado, cá está, solto e desprendido da felicidade. E essa não a encontramos sozinhos. Portanto, a liberdade nunca pode ser sozinha. Se é com outros, sou pena de ser infeliz, diria eu. Se é com outros, está logo limitada ao outro.
Portanto, eu com isto quero desafiar-nos, e a mim próprio a começar, por questionar se a liberdade só vale assim tanto quanto aquela estátua à entrada do Hudson em Nova Iorque propaga, porque aquela estátua está muito solitária. Estamos a apresentar Uma Questão de Fé. Conversas de fé e com fé com o Padre José Luís Borga, Nuno Guita e Gonçalo Serras. Nuno, eu aproveito para interromper porque quando estavas a falar dessa ideia do pássaro livre, eu estava-me a lembrar de uma canção dos Pink Floyd, onde ele diz que nós podemos ser pássaros numa gaiola dourada. E eu não sei até que ponto é que nós hoje em dia, e recuperando um bocado o teor da minha pergunta inicial, não somos esses tais pássaros, mas uma gaiola dourada, no sentido em que nós temos muitas escolhas. Por exemplo, quando nós vamos para a universidade, temos centenas de cursos dos quais podemos escolher, e antigamente se calhar não havia tantos, tal como há montes de canais de televisão e montes de tipos de informação que nós podemos receber. Mas de qualquer forma, digamos que nós temos liberdade para pensar, mas será que temos liberdade para agir? E eu gostava de remeter esta questão ao Padre José Luís Borga, que ele certamente poderá enquadrar com a tua intervenção. Mas eu gostava de saber se a liberdade para pensar também vem com a liberdade de agir. Bom, desde logo, sermos livres, há logo livre de quê? Livre para quê? Quer dizer, há o das coisas que nos aprisionam. Nem sempre quando a gente... Eu vou dar-vos o exemplo do Xanana Gusmão, que quando foi preso pelos indonésios, foi quando ele foi mais livre para abraçar a causa dele. Portanto, a pior coisa que fizeram os indonésios foi prendê-lo. Porque ele na prisão, lembro daquelas expressões que ele teve uma declaração a dizer que aceitava a integração do Timor-Leste na Indonésia, e ninguém acreditou naquela declaração que ele fez solenemente, a partir da prisão. Quer dizer, o próprio Jesus Cristo, o momento de maior liberdade que ele teve foi da sua crucifixão. E nós temos que ter a ideia de que a liberdade, às vezes, só é livre quando ela tem um destino e quando ela vive de uma fidelidade. Quando a ideia de liberdade é poder ser tudo, isso é nada. Quando tu podes ser tudo, nunca serás nada. Tu tens é que descobrir aquilo que és chamado a ser, ainda antes, no teu interior, como uma inclinação prévia. A Escritura diz isso de uma maneira muito bonita. Ainda tu não foste concebido, já Deus te chamou pelo teu nome. Há aqui uma relação. Por isso é que a liberdade é sempre vivida para uma relação na qual eu me sinto absolutamente íntegro, autêntico. Quando me obrigam a ser uma coisa que eu sei que não sou, ou nem sei se deve ser, eu não sou livre, posso ser apenas escravo. Aliás, o São Paulo tem uma frase muito bonita: foi para a verdadeira liberdade que Cristo deu a vida por nós. Quer dizer que há uma falsa liberdade. De nada adianta as minhas escolhas. Parece que quando a gente hoje encontra um adolescente, o que é que tu queres ser? Não sei. Portanto, ele não sabe ser livre. Enquanto eu não decidir o que quer ser, porque a partir daí é que pode-se avaliar se aquilo que ele faz, se aquilo que ele pensa, se aquilo que ele quer, está de acordo com aquilo que ele ambiciona ser. Caso contrário, estará a usar mal a liberdade e, por isso, a dizer assim: bem, tu queres ir para Lisboa, não é? E, pelos vistos, estás na direção do Porto. Para quem quer ir para Lisboa, estás errado. Porque aqui também vê o certo e o errado, porque a liberdade também nos diz o que é certo e o que é errado. Quando eu escolho determinada coisa, eu passo a obrigar-me livremente à escolha feita. Portanto, as escolhas não podem estar sempre no ponto zero. Não é? Quando um indivíduo decide que nasceu para ser, por exemplo, futebolista, a partir daí ele tem uma série de escolhas que estão feitas a partir dessa escolha de base. Ele tem que treinar, ele tem que sujeitar à disciplina que isso significa, ele tem que sujeitar, inclusive, à avaliação dos outros sobre o seu desempenho, e é na proporção em que isso se ajusta, o que ele quer, o que ele faz, o que ele pensa, àquilo que ele diz querer ser, que está certo ou está errado. Uma pessoa que diz que quer ser cristão, quer seguir Jesus Cristo, e depois a gente verifica que o modo dele pensar, dele agir,
de ele estar com os outros não se coaduna com aquilo que Jesus Cristo ensinou, em verdade, ele não está a usar a liberdade. Ele está enganado nas suas escolhas. Por isso é que as escolhas não basta que sejam feitas para que sejam livres. Não é? Aliás, por isso é que a verdadeira liberdade está de acordo com a escolha que tu fazes para te realizares. A prova provada é se estás feliz e realizado. Isso prova que estás a ser livre, não é? Por isso é que nós às vezes não entendemos as pessoas livres, porque é tal história que falava em relação ao Lutero, como em relação a Jesus Cristo, não é? Ninguém acreditava, na altura em que o viram crucificado, que aquele homem estava ali abençoado por Deus, abençoado pelo Pai, glorificado. Porquê? Porque, a boa verdade, ninguém escolheria viver assim e morrer assim. Uhum. Só porque ele escolheu viver como viveu, que aquela morte faz todo o sentido. Né? A morte, não são vocês que me tiram a vida, eu sou o que a dou. Para que ele dá o direito daqueles que o mataram estarem a agir contra ele. Afinal, estavam a agir a favor dele. Porquê? Porque ele tinha escolhido, tomou a firme decisão, diz o Evangelho, de subir a Jerusalém. E, portanto, a liberdade não é tanto o poder só escolher, mas poder-se escolher aquilo na qual eu sou verdadeiramente feliz, realizado, ainda que com isso pague um preço elevado, não é? Das perguntas mais interessantes, só para terminar com esta ideia, que parece-me muito útil, foi uma vez a falar com um ciclista que venceu várias vezes a Volta a Portugal, um Rui, qualquer coisa, que é presidente agora de Câmara de uma junta de freguesia lá no Norte, e de que eu sou relativamente amigo, pelo menos já partilhei várias vezes algumas refeições com ele, e amizade, e eu perguntava-lhe, quando ele sobe à Senhora da Graça, é que a gente vê aquelas imagens e diz, às vezes como está um frio desgraçado, a gente, até de carro, quando chega cá abaixo e vê aquela subida toda até lá acima, à Senhora da Graça, não sei se vocês estão a ver o que é, aquela serpentina toda a subir, eu até de carro me desanimo a subir. Imagina a puxar para a bicicleta. E eu me dizia assim, vocês quando vêem assim devem desanimar. Diz, não, a gente quando vê aquilo ganha uma vontade imensa, vem não sei de onde, que a gente quer mesmo é subir lá até lá acima. Vê, só a diferença, porque eles estão a fazer aquilo como uma expressão da sua liberdade. Para que se me obrigassem a mim a subir aquilo, eu chegava a meio, voltava à bicicleta e vinha para baixo. A meio, e já estou a ser otimista. Porque deixaria que as oposições à minha escolha, ou melhor dito, o preço a pagar pela minha escolha, me desanimasse e me fizesse mudar de opinião. Que, aliás, é isso que acontece quando as pessoas estão pouco convictas das suas escolhas. É que há primeiras dificuldades, eles têm as razões todas para mudar e dizem, mudo porque sou livre. Parece aqueles miúdos que dizem assim, agora já não quero brincar. Então, mas estavas a brincar. Então, mas agora já não quero. Então, eu quis, agora já não quero. Esta pessoa não é livre. Esta pessoa tem a sua liberdade pouco liberta. Tem a sua liberdade aprisionada a uma coisa que se chama apetites. E para terminar, lembro que o pássaro voa, não é uma questão de liberdade. É uma questão, ele não pode deixar de voar. É uma questão de realização dele próprio. Portanto, um pássaro que voa cumpre com a sua normalidade. Tal como eu, quando amo, cumpre com a minha normalidade. Se ele não voar, ou porque está numa gaiola dourada, ou porque lhe cortaram algumas das suas penas, como acontece a alguns pássaros para não voar, os donos são batuteiros e cortam-lhes as penas, eles ficam incapazes de voar. Mas eles estão frustrados porque eles nasceram para voar. Portanto, o pássaro voa porque tem que voar, faz parte da sua natureza. E a nossa natureza é amar, e infelizmente, contra a nossa natura, podemos escolher não amar. Esse é que é o mistério da condição humana. Estamos a apresentar Uma Questão de Fé. Conversas de fé e com fé com o Padre José Luís Borga, Nuno Guita e Gonçalo Serras. Nuno, eu vou pegar aqui na intervenção do Padre Borga. É claro que me vai surgindo uma série de questões ao longo da intervenção, até porque passa por vários pontos, mas eu retive a ideia que Jesus foi sem dúvida uma das pessoas mais livres que já existiu. O que é que tu achas? Eu acho isso faz muito sentido e tem muito que ver com as palavras do Padre Borga que eu, enquanto eu estava a falar, estava aqui a refletir. É que se nós pensarmos bem, seja na vida de Jesus, seja
todas aquelas referências que tu ainda há pouco apontavas como referências de liberdade, se nós observarmos bem, aquilo tem a ver com soltura de amarras, não é? Por isso é que nós temos associado à liberdade também a libertação e outras palavras livres. Mas a liberdade ou a soltura do que nos amarra, ou seja, a falta de liberdade, ainda nada nos diz sobre aquilo que ainda há pouco o Padre Borga também falava, que é sobre o propósito da coisa. A tal convicção, aquilo que nós temos como objetivo. E tanto Jesus Cristo, como Martin Luther King, como William Wallace, como todos aqueles de que tu falavas, a liberdade não era o objetivo. A liberdade era meramente instrumental. Para quê? Para chegar, para perseguir um objetivo que tinham muito bem definido. Dá-me a ideia que, se calhar, noutros tempos, nós tínhamos, se calhar porque havia menos opções, definir objetivos era relativamente fácil. Éramos, se calhar, mais comedidos ou mais modestos nos nossos propósitos, não é? A ideia do Martin Luther King era liberdade para quê? Para as pessoas também negras poderem realizar-se enquanto pessoas. O propósito último da liberdade que Jesus Cristo nos apresenta é amar, é libertar-nos. Portanto, como eu entendo, é que a liberdade que Jesus nos prega é a liberdade de todas as outras condicionantes, soltarmos de todas as outras condicionantes, a maior parte das vezes estão dentro de nós próprios, que nos impedem de nos realizar nesse amor que é a nossa vocação. Portanto, a liberdade não é em si mesma um propósito, parece-me a mim, mas é o instrumento para poder perseguir soltos daquilo que nos impede os objetivos para os quais estamos traçados ou que nos determinamos a isso. E nesse sentido, sem dúvida que Jesus Cristo é, se calhar, sendo o Messias, também o maior profeta da liberdade. Para quê? Para nos realizarmos naquilo que é a nossa vocação, que é amar. Porque não se pode amar sem liberdade. Atenção. O princípio é condição prévia e condição de destino. Como eu não posso obrigar ninguém a amar-me. Quer dizer, a história, se há lugar onde a liberdade é experimentada, é exatamente no amor. Curiosamente, por contradição que isto seja, quando vamos em profundidade, os opostos unem-se, encontram-se. Parece que eu não posso, quando amo, sou obrigado a amar, mas a verdade é que eu, se for obrigado, já não é amor. Eu sou livremente, é a condição para amar. Aliás, é por isso que deu, por mistério da condição humana, porque o ser humano, como é chamado a amar, que é a coisa que mais nenhum animal faz, os animais o que fazem é o sentido gregário, é o sentido de sobrevivência, é o instinto. Nós não amamos por instinto, nós amamos por apelo sobrenatural. E já agora, também ninguém quer ser... E até conseguimos contrariar o que os instintos nos perturbam para amar. Porque instintivamente, a gente pode até decidir amar, mas logo os instintos começam logo a dizer: olha lá, olha que não sejas parvo, olha que isto dói demais, pensa, mas é em ti. Portanto, os instintos também nos tornam, tantas vezes, vítimas da nossa falta de liberdade, ou se calhar da nossa falta de fidelidade à liberdade. Por isso é que Deus deu ao Adão, o chamado livre-arbítrio, não foi uma armadilha para ele cair no pecado. Foi a condição para ele poder corresponder ao amor de Deus. Porque Deus também nos ama porque é absolutamente livre. E curiosamente, nenhum de nós quer ser amado que não seja um amor livre. Exatamente. Ninguém quer que o outro me ame por obrigação, por dever de ofício ou por uma outra qualquer condição que não seja a liberdade. Até porque se for por isso, nós achamos logo que ele não está a amar de verdade. Exatamente, é falso. Exatamente. Portanto, a liberdade é condição para haver amor. Sr. Padre, eu estava a ouvir e pronto, nós comparamos Jesus Cristo com Martin Luther King, com William Wallace. Não, atenção, é melhor chamar a atenção para isso. Luther King era discípulo de Jesus Cristo. Portanto, não é comparável. Um é um mestre, outro é um discípulo. A comparação é uma comparação se calhar falível, porque estamos a falar do Messias. Está bem, mas o Luther King não decidiu morrer assassinado. Sim, Luther King decidiu seguir Jesus Cristo. Agora, Jesus Cristo aceitou morrer crucificado. São coisas diferentes.
Mas a questão que me estava agora a ocorrer no meu espírito é a seguinte: cada um deles seguiu os objetivos e os propósitos que se propôs. Eu gostava de saber, em relação à verdade, a procura da verdade que cada um deles encetou, se a procura da verdade também tem a ver com a liberdade, ou seja, e se cada um, como nós aprendemos muitas vezes nos cursos muito básicos de filosofia, se cada um tem a sua verdade, será que cada um não tem também a sua liberdade? Não, mas espera aí, cada um pode ter a sua verdade, mas a verdade não se faz do particular, não há ciência, como isso era a bela frase do método científico, do particular não há ciência. As verdades parciais não deixam de ser partes de verdade, mas não são a verdade. Cristo é a verdade. Ele disse: eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Mais ninguém no mundo disse essa coisa acerca de si próprio. E quem o segue acha que ele de facto é a verdade. O que nós temos é aproximações e afastamentos da tal verdade que é Cristo. Aliás, ele não se deixa possuir por ninguém, mas nós podemos ser possuídos por ele. Quer dizer, possuídos no sentido de que ele apanha-nos totalmente. Nós nunca o apanhamos a ele totalmente, porque ele é Deus, não é? Ora, a verdade, no sentido de a verdade, é algo de que somos sempre carentes. Agora, nós temos acessos à verdade na medida em que nos abrimos a ela e caminhamos na sua direção e nos ajustamos aos desafios que ela nos faz, e por isso a nossa verdade é progressiva ou regressiva, não é? Nós temos verdades que são... por isso é que na escola nós começamos por estudar os números, e depois os números negativos, e depois as operações, e depois as fórmulas. Portanto, é sempre uma verdade que se vai crescendo. Agora, o todo da verdade, isso não existe na condição humana. Nós somos peregrinos sempre da verdade. Por isso é que nós temos de ter a humildade de saber... Agora, a minha verdade, se eu me fecho na minha verdade, ela é tão mais pobre, porque eu devia-me abrir às verdades que os outros também têm, para que a minha enriqueça os outros e eu seja enriquecido com a verdade que os outros também têm. Porque todos temos parte da verdade. Nós não temos a verdade plena. Isso só Jesus Cristo é que tem. Estamos a apresentar Uma Questão de Fé. Conversas de fé e com fé com o Padre José Luís Borga, Nuno Guita e Gonçalo Serras. Nuno Guita, diz-me uma coisa: Jesus Cristo definiu o que é a verdade e, por consequência, o caminho para a liberdade? Não, mas isto, continuo aqui a questão e as palavras do Padre Borga. Uhum. Da mesma forma como na condição humana não conhecemos a verdade na plenitude, é-nos concedido algum acesso, um acesso limitado, não é? O mesmo vale para a liberdade. Se nós pensarmos na liberdade como ausência de constrangimentos, não é? O nosso físico condiciona-nos. Quer dizer, eu não sou livre de passar 3 meses sem comer, não é? Não sou. Ou passar 15 dias sem beber, ou uma série de outras coisas, não é? Portanto, esta condição humana que nos limita, ela é assim em todas as dimensões. A relação com Deus é que nos permite acesso, mas é um acesso, enquanto cá andamos, sempre muito parcial. E, portanto, de facto, o acesso à parte da verdade é tão igual como o acesso à parte da liberdade. Procurarmos soltar daquilo que nos limite o discernimento da verdade, ou que nos tolda o acesso desse discernimento, é um exercício de libertação. Por isso no outro dia estávamos nós a conversar, lembras-te, e eu até te dizia: repara, há muita gente mais livre dentro da cadeia do que quantos que estão cá fora. Porque se calhar o maior constrangimento a todos nós somos nós próprios. Somos nós próprios que percebemos a nossa falta de liberdade e que também dela conseguimos nos soltar.
há liberdade maior. Repara, Jesus Cristo não percebeu limites à sua liberdade. Ele morreu foi pela nossa liberdade. Porque a sua liberdade, ele, como o Padre Borga ainda há pouco dizia, dessa ele dispunha. A mesma coisa até podes dizer do seu discípulo Martin Luther King, quer dizer, ele não escolheu morrer, foi morrido, mas pela liberdade dos outros, porque ele exercia dentro daquilo que... Isso é um dado muito importante, Guita, deixa-se sublinhar, porque há aquela frase que é absolutamente equívoca e negativa, que é: a minha liberdade termina onde começa a liberdade dos outros. Isto não é liberdade. A minha liberdade liberta os outros. E eu sou mais livre quando estou ao pé de gente livre. Não é? As pessoas livres, a minha liberdade, por isso, é mais livre quando os outros também são livres. Quando a minha liberdade é a razão de eu tirar a liberdade aos outros, ou limitar a liberdade dos outros para eu ser livre, a minha liberdade está em risco e os outros não são livres ao pé de mim. E eu reforço, Sr. Padre, porque tem justamente que ver com o equívoco, o que é instrumental e o que é essencial. E a liberdade, que era um pouco isto que eu estava a refletir, não é um fim em si mesmo. É essa coisa de, eu não sei o que é que eu quero fazer, mas quero poder fazer o que me apetecer e me dá na real gana. Isso é muito próximo da tolice, como ainda há pouco o Padre Borga dizia, a propósito da tal rapaz ou da tal criança que não sabia o que é que queria. Se eu não tenho um propósito, para que é que eu quero? Isso faz-me quase lembrar a Maria Antonieta, quando a plebe gritava às portas de Versailles, não é? Não têm pão. Se eu não tenho propósito para a liberdade, para que é que eu a quero, não é? De que é que ela me vale? E cá está, como diz, e eu concordo, se a minha liberdade limita a dos outros, então confunde-se aquilo que é instrumento com o propósito. Ela não tem um propósito, ela apenas... quer dizer, é um bocado como nós muitas vezes olharmos para os automóveis, para os bens materiais, como um propósito em si mesmo. O telemóvel, eu maravilho-me com o telemóvel. Aquilo é um instrumento, aquilo é instrumental. Tem muitas funções, muito bem, mas de que é que me servem as muitas funções se eu não as utilizar? Então não me servem de nada. E a liberdade é um pouco isso também. Quer dizer, se eu não a utilizar, se não for instrumental para algo, para um propósito, não é? Ser futebolista, ser profissional, ser amoroso, se eu não tiver esse propósito em mente, de que é que me serve ser livre? E eu acho que muitas vezes, e hoje cada vez mais, nos afastamos dos propósitos em várias dimensões da vida, refletir um pouco qual é o propósito e apenas nos fixamos naquilo que é instrumental, que é ter. Quer dizer, eu não vou para lado nenhum, mas tenho um grande carro na garagem. Pronto, eu conheci gente com Ferrari na Ilha da Madeira. Aquilo só tem aqueles quilómetros de autoestrada que dá para fazer em 10 minutos para trás e para a frente. Mas tenho um Ferrari, não me serve de nada, não tenho um propósito naquelas condições. Mas tenho, não é? Eu tenho um grande carro, ou tenho muito dinheiro, ou tenho muita coisa. O que é que lhe faço? Não faço nada. E aqui com isto estamos na parábola dos talentos. Sr. Padre, eu por acaso estou em pulgas para lhe perguntar o seguinte, algo que também pode servir para meu guia pessoal, que é o seguinte: como é que a gente encontra esse propósito para digamos assim, encontrarmos o verdadeiro caminho da liberdade? Olha, eu acho que isso é uma graça que nós nos descobrimos nela. Eu sou-te franco, ninguém descobre, por exemplo, a felicidade de ser músico se alguém não lhe confirmou esse dom. Ninguém é músico sem ser ao pé de músicos. E normalmente é por fascínio com outros músicos que eu descubro que também têm esse talento, não é? Principalmente filhos de fadistas gostam de cantar fado. Mesmo que não gostem, é por uma oposição a uma coisa que a realidade lhe apelava, não é? Ou lhe dava condições para. Eu também posso fazer a liberdade para negativa, por me negar a determinada coisa. Também é um ato. Dizer não também é um ato de liberdade. Mas, normalmente, por isso é que uma pessoa sozinha, o que é que interessa ser livre se eu estou sozinho? Não é? Uma pessoa, esse é o problema daquele homem que ficou numa ilha, como é que se chama? Robinson Crusoe. Robinson Crusoe, exatamente. Que encontrou o homem que era o sexta-feira, não é? O rapazinho que era o sexta-feira. O nativo. Enquanto ele não encontrou o rapazinho, a vida dele acabava por não ter sentido nenhum. Era uma sobrevivência, mas era preciso contar a alguém. E era preciso que alguém me confirmasse. Então, que me vale a mim querer ser um grande marido se não tiver uma grande esposa.
Quer dizer, o problema não há maridos bons sem uma grande esposa ao lado. E normalmente eu costumo até dizer ao marido, se queres saber se és um bom marido, não é o que tu pensas sobre ti próprio. Ouve a tua esposa. Ela é que tem que lhe dizer que tu és um grande marido. E essa é a prova dos 9, de que o indivíduo não está enganado quando pensa de si próprio que é um grande marido. Eu já vi gente ir para o divórcio pensar exatamente o contrário. Eu sou um grande marido e ela é que não sabe. E ainda por cima me despreza. Portanto, nós precisamos sempre do outro, e o outro às vezes com letra grande, para mim é Deus, para saber se a minha liberdade está liberta ou se ela está apenas enredada numa armadilha da qual eu próprio não me vejo feliz. Não é? Porque a prova dos 9 da verdadeira liberdade é a felicidade. Quer dizer, ninguém é feliz sem liberdade. E quando tu és uma coisa, mesmo que sejas muito competente, mas não o fazes pela tua realização pessoal, não há aí liberdade nenhuma. A prova dos 9 é a paz, a alegria e a consciência de que tu estás no sítio certo, estás a fazer o que deves e nem te vês a fazer outra coisa, não é? Quando perguntavam ao Eusébio se ele era feliz, ele diz, eu sou inteiramente, porque eu nasci para isto. Eu nasci para jogar a bola. É claro que eu posso dizer isso, posteriormente isso é verdade, mas a verdade é que ele não se via a viver de outra maneira e a fazer outra coisa se não ser jogar a bola. E porque ele fez isso, com tanto sacrifício, a gente sabe o quanto o abusaram dele, o quanto ele deu cabo do corpo, o quanto... Sim, mas isso tudo não tem comparação com a felicidade que aquele homem viveu em vida por ser jogador de futebol. Quando eu, como sacerdote, me vejo plenamente realizado, isto não significa que isto não dependa da minha fidelidade ao que eu sou. Portanto, há um preço a pagar por tudo isto. Não se é livre sem querer. E eu tenho de crer que a minha liberdade é exatamente aquilo que justifica o meu querer. E não o contrário. Quer dizer, se o meu querer não está de acordo com o meu viver, é evidente que eu tenho que procurar outra coisa. Portanto, a liberdade conjuga sempre estes fatores todos. O meu querer, o meu viver, o meu estar, o meu objetivo de vida. E isto tudo numa harmonia que me realiza e que me faz também sofrer. Quer dizer, que é evidente. Há preços que são justos para pagar. Por isso é que o Nuno dizia com toda a razão, há pessoas que por não serem livres são presos e há pessoas que são presos por serem livres. E podem ser encontrar os dois na mesma cela. Estamos a apresentar Uma Questão de Fé. Conversas de fé e com fé com o Padre José Luís Borga, Nuno Guita e Gonçalo Serras. Nuno, eu vou aproveitar para te colocar exatamente a mesma pergunta que coloquei ao Padre Borga. Como é que se encontra esse propósito que serve a liberdade? Esse é o propósito último, não é? É aquilo que nos... o que é que eu ando aqui a fazer, de onde é que vim e para onde é que vou. E eu acho que o Padre Borga deu aqui umas excelentes pistas e, portanto, não tenho aí nada a acrescentar. Ele deu umas excelentes pistas sobre como é que se encontra isso tudo. É na paz, na alegria e na realização. Algo que me traz paz, que me traz alegria e que me faz ser realizado, seguramente não pode estar longe do meu propósito, não é? Nós, ao longo da vida... Mas não é uma alegria, uma paz individual, é uma paz com os outros, uma paz com as pessoas com quem eu me relaciono. Até porque sozinho, como dizíamos a semana passada, não é? Nenhuma, é o homem, não é bom que o homem esteja só. Esta semana tenho pensado muito nisso. Não é bom que o homem esteja só. Aliás, como é que diziam os gregos? Sós apenas os deuses e as bestas. Portanto, é isso. E nós, ao longo da vida, inquietos com estas questões, vamos muitas das vezes à experimentação, não é? Desde criança, que as crianças procuram perceber o que é que os alegra, o que é que os diverte, não é? É jogar a bola, é construir carros, é costurar um vestido, é cozinhar um bolo e depois por aí fora, não é? E depois muitas das vezes ao longo da vida vamos procurando isto, muitas das vezes ao nível profissional as circunstâncias vão-se alterando, até porque vamos enriquecendo as nossas experiências, ao nível pessoal vamos consolidando, não é? Portanto, eu não iria acrescentar verdadeiramente nada. Agora, é importante mesmo termos a noção de que, penso eu,
que a liberdade não é um fim em si mesmo. Só para retomar o episódio que eu falava há pouco, claro. O próprio Martinho Lutero, depois de ter sido liberto, foi procurar abrigo em uns quantos príncipes, porque não tinha verdadeiramente grande apetite em ser assim tão livre e sujeitar-se àquilo que as intempéries lhe pudessem trazer. E foi pedir e procurar abrigo, e depois lá teve, e depois o resto da história conta-nos. Portanto, nós não queremos a liberdade só para ter a liberdade, nós queremos ter a liberdade para nos podermos realizar. Depois há aqui uma coisa que tem a ver com o outro. Os limites da minha liberdade são os da liberdade do outro. Bom, isso é numa perspectiva de confronto. E quando nós entramos numa perspectiva de confronto, de facto, eu sou o limite do outro, mas isso não é uma perspectiva de complementaridade, ou seja, eu limito o outro, então estou a oprimi-lo, ou ele oprime-me a mim, e a relação passou toda a ser de confronto, e nós temos muito isto, e as relações de confronto nascem uma visão primária. Visão primária e egoísta, e solitária, não é? Que é eu sozinho contra os outros contra mim. E nós estamos muito cheios disso nos dias que correm, não é? E isso é alimentado. Por acaso que o Nietzsche dizia que o inferno são os outros. Pois, quando eu discordo radicalmente... Na parte negativa do existencialismo. Exatamente. Quando nós somos o nosso próprio maior desafio e limite, não é? Com os outros. Quando nós vimos contra os outros, então sim, a liberdade passou a ser um elemento de confronto, a própria vida passou a ser um inferno, porque é um elemento de confronto. No fundo é o que fazem os adolescentes quando descobrem o fascínio da liberdade. É que normalmente a liberdade é para desobedecerem a quem lhes quer bem. Hão de ver que os adolescentes experimentam, o primeiro nível de experiência da sua própria liberdade é confrontar as pessoas que os aturam. E não é por um propósito, é apenas contra um propósito. Exatamente, é apenas uma experiência primária dessa situação. Não é por uma causa, é contra uma qualquer. E lamentavelmente alguns chegam aos 60 anos ainda nesse capítulo não saíram desse enrelado, não é? Mas é bom chegar a um momento em que eu penso, para que é que eu tive com este confronto logo com as pessoas que me querem bem? É claro que isso não significa que a convivência não tenha que ser negociada, confrontada, e inclusive ser denunciada em coisas que estão erradas, não é? O facto de nos querermos bem significa que a nossa liberdade vai nos pôr em confronto em relação a muitas coisas, não é? Eu, quando obedeço só até por cedência, não estou a perder. Não é? Tenho que ter decisão que estou por cedência. Se é por medo, estarei sempre a perder, porque eu não estou encontrado neste... O medo é um péssimo conselheiro para isto tudo. Por isso a alegria, a convivência, a partilha, são sempre expressões de liberdade. Não é? Nós não conseguimos ver entre pessoas amarguradas a alegria em lado nenhum. Decidir negar a minha fé e não confiar nunca mais nele, não tenho aonde ir, não tenho aonde ir. Se desprezarem meu coração, a santa graça que me salvou, não tenho aonde ir, não tenho aonde ir. Convencido estou que sem teu amor se acabariam as forças, e sem ti meu coração sedento morre e seca. Perto de ti eu quero estar, da tua presença não me quero afastar.
confiar nunca mais nele. Não tenho aonde ir, não tenho aonde ir. Se desprezarem meu coração, a santa graça que me salvou, não tenho aonde ir, não tenho aonde ir. Convencido estou que sem teu amor se acabariam as forças, e sem ti meu coração sedento morre e seca. Perto de ti eu quero estar, da tua presença não me quero afastar. Perto de ti eu quero estar, da tua presença não me quero afastar. Convencido estou que sem teu amor se acabariam as forças, e sem ti meu coração sedento morre e seca. Perto de ti eu quero estar, da tua presença não me quero afastar. Perto de ti eu quero estar, da tua presença não me quero afastar. Jesus. Estamos a apresentar Uma Questão de Fé. Conversas de fé e com fé com o Padre José Luís Borga, Nuno Guita e Gonçalo Serras. Eu gostaria de... Nós já estamos mesmo a terminar o tempo deste programa, Uma Questão de Fé. Uma última pergunta. Vale a pena lutar pela liberdade? Posto isto tudo, vale a pena entregar a nossa vida pela liberdade? Vale a pena? Acho que essa é a única luta que justifica a gente ter todos os dias. Okay. Porque isso tem a ver com fidelidade, ou seja, ser fiel às minhas escolhas. Se eu escolhi ser padre, há uma série de obrigações que eu passo a ter e que eu nem sequer refilo, embora me custem às vezes, mas faz parte desse ser padre. Se tu escolheste ser, se tu aceitaste a escolha de ser marido ou pai, não lamentes o que isso custa, não é? Porque isso faz parte da tua liberdade. E ao viveres isso, estás a provar que estás a ser livre. Agora, mesmo que isso, por vezes, nós sintamos isso como uma prisão. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, de casais desavindos que sentem que o seu casamento, de alguma forma, é uma prisão para eles. Vale a pena lutar por essa liberdade, por essa ideia de liberdade? Se é vista como prisão, vale a pena lutar contra essa visão. Ok. Lutar contra essa visão, porque essa própria visão já faz a pessoa afastar-se. Portanto, a própria visão que uma pessoa achar que está ali e se pudesse não estava, como dizia outro, estou bem onde não estou, só que onde não vou, isso é a visão mais derrotista da minha... a razão mais evidente da minha infelicidade. Ninguém é feliz dessa maneira. Agora, se sentes, quer dizer,
Se sentes alguma dificuldade no relacionamento com quem dizes amar, é aí mesmo que tens de fazer o teu esforço para ultrapassar isso. Mas só ultrapassas se enfrentares. Ok, Nuno, Vale a pena lutar pela liberdade, até pelo sabor da doçura. Como dizia o padre Luís Borga, só em liberdade é que a subida à Senhora da Graça tem um sabor doce. De outra forma é uma amargura terrível. E, portanto, só por aí já vale a pena lutar com todas as forças pela liberdade. Ok, então, mas podemos esperar que o caminho para a liberdade é um caminho árduo, então um caminho... Mas doce. Agridoce. Muito bem, eu gostaria de agradecer então ao seu padre Luís Borga por estas dicas para nós sermos mais livres, e também ao Nuno Guita. Fico muito feliz de termos tido esta conversa, porque a mim pessoalmente me inspirou e eu espero que tenha inspirado também todos os ouvintes. É para isso que também nós cá estamos e voltamos a ver-nos em breve no próximo episódio de Uma Questão de Fé. Muito obrigado e até sempre. Obrigado. É possível o amor, está vivo entre nós Jesus Cristo Senhor. É possível a esperança, é possível o amor. Quando tudo é vazio e a vida já cansa, a fé diz-nos baixinho, é possível a esperança. Quando tudo é vazio, é possível a esperança. É possível a esperança. É possível o amor. Está vivo entre nós Jesus Cristo Senhor. É possível a esperança. É possível o amor. Quando as trevas semeiam divisões e rancor, a esperança segrega, é possível o amor. Quando as trevas semeiam, é possível o amor. É possível a esperança, é possível o amor. Está vivo entre nós Jesus Cristo Senhor. É possível a esperança, é possível o amor. É possível a vida, levantemos a voz. Cristo venceu a morte, está vivo entre nós. É possível a vida, está vivo entre nós. É possível a esperança, é possível o amor. Está vivo entre nós Jesus Cristo Senhor. É possível a esperança, é possível o amor. Esta alegre notícia dá-nos força e calor para sempre seguirmos Jesus Cristo Senhor. Esta alegre notícia, Jesus Cristo Senhor. É possível a esperança, é possível o amor. Está vivo entre nós Jesus Cristo Senhor. É possível a esperança, é possível o amor. É possível a esperança, é possível o amor.
Acabamos de ouvir Uma Questão de Fé. Conversas de fé e com fé com o Padre José Luís Borga, Nuno Guita e Gonçalo Serras.